Juízes capítulo 7, versículo de número 1. Os que encontraram, digam amém. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Então disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali tus provarei, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi-se o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao outro seu lugar. Amém? Senhor Deus e Pai, nós abrimos os nossos corações nesta noite para compreender a tua mensagem. Fala conosco nesta noite conforme tu queres, conforme a tua vontade e o teu querer, que nós possamos entender o que o Senhor reservou para os nossos corações nesta noite, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, voltado à mensagem, o texto bíblico que nós acabamos de ler nesta noite, eu quero estar trazendo uma palavra reflexiva aos vossos corações. E para a nossa meditação, o tema da mensagem desta noite é: Deus com menos ainda faz mais. Deus com menos ainda faz mais. O nosso campo de visão humano anseia, deseja constantemente, sempre em ter mais, usufruir mais, conquistar mais, adquirir mais. Diminui o fundo só um pouquinho. Existe um ditado humano e popular que diz que quanto mais o homem tem,
mais ainda ele quer. Nunca se contenta com aquilo que ele tem. É claro que é desejo do coração de todos crescer, prosperar, adquirir. Mas tudo na nossa vida tem um limite. E este limite é imposto por Deus. Ao olhar a situação da atualidade, a falar acerca da igreja de Cristo Jesus aqui na terra, porque embora nós temos um costume de dizer que nós somos a igreja, e ao aprofundar nas páginas da Bíblia Sagrada, nós entendemos e concluímos de que não somos a igreja. Que é isso, bispo? Sim, nós somos membros do corpo de Cristo, completamente diferente. Um membro, se ele não estiver ligado no corpo, não tem nenhuma serventia para Deus. Mas ao olhar os acontecimentos da atualidade, às vezes chega aos nossos corações um questionamento. Ao indagar a Deus acerca dos últimos acontecimentos da atualidade. Porque tem igrejas que estão super, mega, hiper lotadas. A cada dia que passa, estão crescendo, multiplicando. É claro que de notório é o desejo do nosso coração ver a igreja crescer, se encher, multiplicar, desenvolver na presença de Deus e nitidamente diante dos homens. Mas é importante nós pararmos para atentarmos em uma questão. Que questão é esta? Que a quantidade, ela não conclui ao dizer que está acontecendo verdadeiramente um crescimento. A igreja, ela é composta de homens e mulheres imperfeitos, falhos, pecadores, que transgridem constantemente na presença de Deus. Não adianta a gente procurar perfeição nos homens, porque não vamos encontrar de uma forma completa. É uma razão de que muitas pessoas também não estão firmadas em Deus, porque frisaram seu entendimento nos homens. Olhou para o homem e disse: é uma bênção, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas depois, fulano errou, falhou. O que eu estou fazendo na igreja? Não é meu lugar. Todos nós temos imperfeições. Jesus escolheu para si 12 discípulos, 12 apóstolos. Dentre eles, todos os que estavam com o mestre tinham seus defeitos, suas imperfeições, mas também tinham suas qualidades. O que nós entendemos com isso? Que a igreja é composta de pessoas imperfeitas, pecadores. Porém, acoplado ao meio dentre estas pessoas, existe uma pequena partícula, não estou generalizando, mas existe dentre os tais pessoas que estão na igreja de uma forma desenfreada, sem um propósito, sem um objetivo, sem um ideal. Pessoas que há anos cultuam, congregam, frequentam igrejas, mas não dão frutos, não produzem frutos na presença de Deus. Estão próximos aos membros de Cristo, mas não são membros do corpo de Cristo. Já ouviu falar que existe uma partícula conhecida como membros e outras como congregados? Congregados são aqueles que estão, eu vou quando eu quero, não tenho um compromisso. Tu é de qual igreja? Eu não sou de nenhuma. Um dia eu estou ali, outro dia eu estou lá, outro dia... Quem é o seu pastor? O meu pastor é o do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não tem pastor. Que dia que você tomou a última Santa Ceia? Nem me lembro. Santa Ceia?
Aonde é a igreja que você coopera, que você dizima? Eu? Para quê? Eu já ajudo meu vizinho todo mês com a cesta básica. São pessoas que não querem ficar as raízes, não querem se acoplar no membro de Cristo Jesus. E tem muita gente que está dentro das igrejas, escute o que eu vou lhe dizer, dentro das igrejas. Lembra do que eu disse? Somos todos pecadores. Mas tem pessoas que estão na igreja, mas não deixou a prática do mundo. Vem no culto no domingo, mas na segunda-feira vai sair com a amante. Vem no culto no domingo, mas na terça-feira vai no futebol beber cerveja com os amigos. Vem no culto no domingo, mas na quarta-feira anda na rua de casa parecendo uma Jezabel. Vem no culto de sexta-feira e diz: o gigante vai cair, o gigante vai tombar, mas fala mal da circunstância da vizinhança todinha onde ele e ela mora. Que tipo de crente é esse, irmão? Tem que haver uma mudança em seu interior e no seu exterior. Aí muitos impressionam a olhar para algumas igrejas que têm sido sinceras, objetivas em pregar a palavra de Deus, e é de se espantar, irmão, aqui está até maravilhoso, aqui está até bom. De lá para casa até chegar aqui, eu passo na frente de umas 10 igrejas. Tem igreja que está o pastor pregando, a esposa na porta e as cadeiras tudo vazia. Ninguém. Outras você passa na frente, está parecendo uma boate, a fumaça está saindo pelos buracos da frente, o povo está dançando, pulando, gritando, saltando, não tem nem onde estacionar carro na frente da igreja. Mas quando nós fomos olhar a profundo a respeito disso, está cheio de pessoas que estão por estar, não tem um compromisso sincero e fiel e objetivo com Deus. Não deixaram o que tinham, o que faziam, o que usufruíam quando estavam no Egito, quando estavam no mundo. Estão na igreja, mas não deixaram seus atos, suas manias, seus comportamentos de pessoas mundanas. Nós temos que olhar para nós mesmos todos os dias, porque a palavra de Deus diz: examina-se o homem a si mesmo. É todos os dias que nós temos que nos examinar. Não é só para olhar na frente do espelho e dizer: a barriga está diminuindo, eu emagreci, a roupa agora está vestindo, eu estou até melhor, o cabelo está mais bonito, o penteado ficou maravilhoso, a maquiagem está perfeita. Mas nós temos que olhar para nós e dizer: peraí, o que é que mudou em mim? O que é que mudou na minha vida? O meu comportamento é o mesmo comportamento de quando eu não servia a Deus. As minhas vestes mudaram depois que eu passei a servir a Deus. O meu linguajar mudou depois que eu passei a servir a Deus. As minhas escritas, porque não é somente comportamento, atitude, mania, vestimenta. Não é só isso. Até as mãos, os dedos, hoje em dia, tem que ser convertido também. Quando a palavra de Deus objetiva e sucinta e determinada diz para nós: se você tiver uma mão e esta mão te levar a pecar, se tiver um braço, uma perna te levar a pecar, é melhor cortar, entrar no céu só com a mão, ou só com o pé, ou só com o braço, ou só com o olho, do que entrar com o corpo inteiro no inferno e não na eternidade. Quando fala a respeito disso, nós compreendemos que quando a pessoa serve a Deus, até suas mãos, o que ele escreve, o que ela digita, o que ele digita, tem que ser convertido também. Eu já falei outras vezes e torno a dizer, irmãos, foto sensual com versículo da Bíblia não combina. Não combina. Não combina. Aí alguém vai dizer: mas bispo, se eu estava olhando, irmão, de repente aparece na linha do tempo, fala, a irmã lá com o dedinho na boca, decote espantoso, e coloca: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dá vontade de escrever realmente nada faltará, mas está faltando vergonha na cara, está faltando se arrepender, está faltando nascer de novo, está faltando ter um encontro com Deus, e põe: nada me faltará. Esse tipo de sermão que eu estou pregando nessa noite não se prega mais.
Não se prega mais. Porque é o tipo de sermão que não faz igreja encher, não faz crente rodar, não faz crente sapatear, não faz crente profetizar, não faz crente entrar no manto, não faz crente entrar nos tecovas, como diz alguns. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: este tipo de sermão, quando escutamos, ouvimos e colocamos em prática na nossa vida, faz a gente entrar no céu na eternidade. É para isso que Deus nos prepara nesta vida terrena. Aleluias. E às vezes, pastor Francisco, a gente questiona Deus. A gente como pastor, como líder, a liderança que já fez de tudo para animar um. Você vai lá, se anima, irmão, vamos, irmão. Irmão, nunca vivendo. Meu pai sempre falava para mim, porque essas pessoas que são nordestinas, gente da roça, sempre vem nos alertando, dizendo: homem tem que ter palavra. Tem uns que é mais antigo, mais rurículo ainda, que diz: homem tem que ter. Homem, tu tem que ter palavras de macho. Honrar tuas palavras, rapaz. Se tu diz que vai, você faz. Se tu diz que vai fazer, você faz. Mas nunca vivemos uma época de tanto homem frouxo, de tanto homem covarde nos dias da atualidade. Tu vai lá, tu dá uma palavra de ânimo, de incentivo, volta a pegar no culto. Vamos, meu filho, Jesus te ama, rapaz, para você ir para o céu. Lute pela sua vida, lute pela sua comunhão, lute pela sua santidade. Não, mais tarde nós estamos lá. Estamos lá. Vai mesmo, rapaz, estamos lá. Não sei aonde. Pode ter ido para o aniversário, para a festa, para o banquete, para o passeio, para o parque, para o cinema, mas para a obra de Deus, para a casa de Deus, até hoje não apareceu. Está faltando pessoas de coragem, de determinação, pessoas que realmente tenham palavras de lutar pela sua vida espiritual, de lutar pela sua família, de lutar pela sua santidade, de lutar pela salvação em Cristo Jesus. Quantas pessoas estão a cada dia que passa deteriorando, irmão? A gente tem conhecimento bíblico, ministerial, espiritual. Tem gente que não desperta. Já fizemos de tudo para despertar. Outros foram tão alertados, mas não despertaram. Sabe o que aconteceu? Família destruída, filhos nas drogas, casamento partido ao meio, andando em direção às percas, ao fracasso, e não conseguiu despertar ainda. Aí vem a nós o questionamento: Senhor, o que está acontecendo nos últimos dias? Dá uma impressão, missionária Terezinha, que pregar mentira hoje em dia faz a igreja crescer mais. Por aí é assim. Hoje em dia, se a igreja fosse composta da essência dos profetas da atualidade, se eu passasse aqui todo o culto revelando, profetizando, esta igreja não estava cabendo o povo, irmão. Mas quando se prega a palavra, tem gente que não consegue ficar meia hora sentado para ouvir a palavra. Começa uma inquietação. Parece que tem formiga na cadeira. E se debocha para um lado, e vira para o outro, e mexe para o outro. Não tenha paciência, coma a palavra, se alimenta da palavra. É esta palavra que pode mudar a tua história, a tua vida para sempre, até a eternidade. Ô bispo, e o que é que tudo isso tem a ver com a mensagem? Tem a ver tudo. Tudo. Jesus, ele trabalha na contramão da lógica humana. Quer que eu te provo? Certa feita alguém disse assim: foi o apóstolo Paulo. Quando eu penso que eu estou... Foi Paulo? Foi Paulo. Quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou. Tem crente que está aí, andando que nem um pavão, Chega na igreja para pregar a palavra, aqueles pregadores que andam com a maleta, ele chega com a maleta na mão. O obreiro acompanha ele, ele chega na cadeira, ele dá uma olhadinha e diz: varão, essa cadeira não vai quebrar não, de plástico? Vai não? Pode ficar tranquilo, eu vou sentar nessa daqui. E ele senta lá, e ele pega e coloca, ele senta, dobra as pernas, coloca a maleta aqui, aí ele abre, 2 botões automáticos, aí ele já abre o notebook que está dentro da pasta, já começa a navegar no sermão, e não dá um glória, o culto todinho ele não dá um glória,
Ele para um pouquinho, dá uma pausa um pouquinho, pega ele aí o seu iPhone 20, nem vê ainda, mas já tem. Ele dá uma rabiscada, mexe, e quando chega na hora que diz, vamos ouvir o pregador pregar, irmão, quando esse homem pega no microfone, parece que tem fogo no microfone. Quando estava sentado, não tinha. Pegou no microfone, fogo acendeu. Desse jeito. Aí ele já pega dizendo, irmão, hoje eu estou cheio de Deus, eu estou para explodir aqui, eu estou igual um homem bomba de Jeová hoje. Hoje eu estou cheio de poder até o tutano. Eu vou voar aqui nessa noite. Se vocês não me segurar, nem Tan, nem Varig, nem Azul me segura hoje. Eu vou voar aqui nessa noite. E aí quem está lá embaixo, passando uma prova, veio para o culto se arrastando, vontade de desistir, já está em sobra, Aí está olhando para o pregador e está dizendo, Senhor, eu tão fraquinha, eu tão fraquinho, e esse homem aí tão forte, eu queria ser igual a ele, Senhor. Por que o Senhor não me usa que nem ele? Olha a determinação desse homem. E o Senhor está olhando lá de cima para baixo e vendo o camarada com a malona e está olhando. Rapaz, isso é forte nada, rapaz. Isso é mais frouxo do que o frouxo da frouxeza, rapaz. Caba fraco, está dizendo que é forte, mas é fraco. Aí está olhando para a irmã, para o irmão que está fraquinho, se arrastando, quase parando. Dizendo, Senhor, não estou aguentando mais, Senhor, eu vou parar. Senhor, eu vou desistir, Senhor, eu não suporto mais. O Senhor está olhando, desiste nada, rapaz. Tu é forte, tu é forte. Tu é forte. Se tu soubesse o medo que os demônios estão de você, você saltava, corria, pulava, profetizava, adorava, porque o diabo sabe muito bem quem é você. Na mesma proporção que Deus nos conhece, o inimigo também conhece a nossa vida, irmão. Aleluia. Deus trabalha contra a lógica humana, Ele vem na contramão da lógica humana. Diga assim para o seu irmão, Deus com menos, ainda faz mais. Aleluia. Que é isso, bispo? Observa o texto que nós lemos. A Bíblia disse que Gideão levantou-se de madrugada. Todo o povo que com ele havia acamparam-se junto à fonte de Orete, de maneira que tinha um arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. Aonde estava? No vale. Aí o versículo de número 2 diz assim, e disse o Senhor, porque Gideão chegou com uma multidão de pessoas, uma multidão de homens. Aí o Senhor fala com Gideão. Gideão estava com 32 mil homens. Quantos homens? 32 mil. Eles estavam agora diante de uma situação em que o povo de Israel havia se arrependido de seus pecados, porque anteriormente Israel pecou tanto, entristeceu tanto o coração de Deus, com os pecados desenfreados, com a idolatria que causava ânsia de nojo, e naquele instante, quando o povo percebe que estava sofrendo escravidão, percas, prejuízos, eles entenderam que precisavam se arrepender e se humilhar diante a face do Senhor, e assim eles fizeram. E agora Gideão reúne o povo, porque o Senhor levantou Gideão para conduzir o povo, e Gideão está com um exército, com uma quantidade de 32 mil homens, irmãos, para enfrentar o exército dos midianitas, seria um massacre, na lógica humana falando. Aí Gideão se levanta de madrugada, está lá com aquele povo, 32 mil homens. Eu imagino Gideão com o peito estufado e pensando, nós vamos vencer a batalha, o Senhor está conosco, Ele já garantiu que vai nos dar a vitória. Aí o Senhor olha para Gideão e diz, Gideão, muito, quer ver? Ele vai dizer, muito será grande a vitória. Gideão, muito é o povo que está contigo, Gideão. É muito, Senhor. É muito, é muito, é muito.
E agora, Senhor? E agora, Gideão, brada bem alto, em alto e bom som a eles, dizendo que volte para casa, depressa, os covardes e os medrosos. Se Jesus chegasse nos dias de hoje, nessas igrejas mega superlotadas, e gritasse dizendo: para fora, os covardes e os medrosos. Eu não sei se nem o pastor ficava lá dentro. Não sei. Com esse evangelho light, irmão, com esse evangelho mimimi, leitinho com Toddy, danoninho, docinho de leite, não sei não, irmão. Com essas mensagenzinhas motivatórias, expressivas, irmão, Deus vai abrir a porta para você, viu? Fique tranquilo, irmão. E Jeová está olhando, eu não abro porta para esse aí? Abro não. Já tem uma porta aberta para ele, se ele não se arrepender. Que porta? A do abismo. Já está aberta. Se não se arrepender. Porque, irmãos, eu não confundo as coisas. Eu não estou falando a respeito de pecadores. Se Jesus falasse todos os pecadores, realmente era todos para fora. Mas nós estamos falando a respeito de covardes e medrosos. Porque tem crente que tem coragem para falar mal do irmão, tem coragem para chamar a irmã para briga, tem coragem de caluniar a vida dos outros, tem coragem de se levantar contra os homens de Deus, tem coragem de tentar prejudicar o irmão que está em sua volta, tem coragem para fazer todo tipo de maldade, mas não tem coragem de evangelizar. Não tem coragem de pregar a palavra, porque diz e pensa que pregação é só para quem prega no altar. Irmão, você falar de Jesus, seja para quem for, se você chegar e dizer: Ana Cláudia, Jesus é bom, você já está pregando. Jesus está voltando, você já está pregando. Não tem coragem de pregar, não tem coragem de evangelizar, não tem coragem nem de orar, irmão, que é mais simples. De orar não tem coragem. Já viu que às vezes você chega na igreja, está todo mundo de joelho, mas o irmão, a irmã, está sentado e ainda não se contenta em só ficar sentado, não. Já que o culto não conversou e está todo mundo orando, né? Vamos aproveitar aqui para a gente tratar daquele assunto. E aí começa a conversar, e conversa vai, conversa. E os irmãos estão se matando na oração, orando por ele, intercedendo por ele, pela família dela, e está lá conversando e tal. Aí quando percebe, o culto vai começar, gente, o culto vai começar, vamos ficar de pé, o culto vai começar, porque não tem coragem para orar. Não tem. Em casa, na hora de dormir, já disse: Senhor, guarda-me, papai, boa noite, viu, Espírito Santo, e já deita. Não tem coragem para orar. Não tem, irmão. Não tem coragem para ler a Bíblia, não tem. Mas está conversando comigo. Eu li 2 livros de romance em apenas uma semana. 2 livros de romance. Eu vou lhe indicar esses 2 livros. Tem coragem de ler os livros de romance, mas não tem coragem de ler a Bíblia. Que diz que as minhas vistas cansam, dá um sono terrível. Mas quando eu leio os livros de romance, minha filha, é pouco, 2 livros é pouco. É pouco. Amanhece o dia, eu estou lá lendo os livros, mas não tem coragem de ler a Bíblia. Não tem. Sem falar naqueles que têm coragem para ir para o aniversário, tem coragem para ir para o cinema, tem coragem para ir para o shopping, tem coragem para ir para o churrasco, tem coragem para ir para o boliche, tem coragem para ir para o parque, tem coragem para ir para o clube, mas não tem coragem para vir na consagração, não tem coragem de vir no culto, não tem coragem de vir na campanha, não tem coragem de fazer as coisas para Deus. O Senhor está olhando e está dizendo: medroso. E quando um demônio manifesta perto dele, perto dela, já sai correndo. Para onde, bicho? Para ligar para alguém: pastor, pelo amor de Deus, corre aqui. O que foi? A vizinha caiu endemoniada aqui, bem na minha porta, logo na minha porta. Ainda bem que o Senhor vai vir me salvar. Aí dá vontade de dizer: se caiu na tua porta é porque o mistério é contigo. É Deus querendo usar você, terra de mistério. Brada nesse manto aí. Mas não tem coragem, irmão. Foge da responsabilidade.
O Senhor mandou que ele bradasse dizendo: volte os covardes e os medrosos. Já ouviu falar que tem gente que só faz volume? Já viu? Tem gente que só faz volume? Está contigo, mas não faz diferença nenhuma. Não te ajuda em nada. Chega para você e pergunta: o que está acontecendo, missionária Rosinha? Fiquei sabendo que você está passando uma luta tal, e está tão difícil, né, missionária Rosinha? Conta para mim. Aí missionária Rosinha conta a história, conta a luta, a batalha todinha. Aí quando termina: missionária Rosinha, Deus lhe ajude, viu, minha filha? Viu? Que você vença essa tua guerra aí. Viu? Não tem coragem de ajudar, de interceder, de sentir a dor do seu irmão, do seu próximo. Aí lá tinha 32 mil homens, todos de prontidão, e olhar para outro e diziam: o negócio vai ser feio, a gente vai botar para arrebentar. Uma coisa que eu tenho medo, irmão, medo no seguinte sentido: eu fico logo de orelha em pé, oro com o olho aberto e um fechado, e fico mais atento. E quanto mais fala, eu escuto mais do que falo. É pessoa que diz que faz tudo. Uma vez chegou uma pessoa no ministério e disse: rapaz, eu estou aí para fazer, eu boto o negócio para arrebentar, evangelismo é comigo mesmo, eu sei fazer o negócio é desse jeito, é daquele jeito. Aí o Espírito Santo falou: fica esperto com isso aí. E aí quis desfazer dos outros. Não, rapaz, coloca eu, porque eu sei fazer, não é desse jeito que se faz, não é dessa forma que acontece, eu vou colocar o negócio para arrebentar. Quando você pensa que não, ele não fazia, era nada. Então o Senhor disse a ele: brada, dizendo: pode voltar os covardes e os medrosos. Aí alguém vai dizer: mas como assim? Porque, irmão, se é uma guerra natural, quanto mais pessoas, melhor será. Se você vai levantar um peso, alguma coisa pesada, quanto mais pessoas, melhor. Eu fui no mercado essa semana, foi ontem. Na porta do mercado tinha uns camaradas tentando colocar um freezer, pastor Francisco, imenso em cima do caminhão. Tinha mais ou menos só uns 6 homens. Mas quando eu olhei, eu já pensei: isso aí, no mínimo 30 homens para colocar isso aí dentro. E quando ele me viu, olhou para mim e disse: boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Já entrei no mercado, tudo bem. Eu vi que era fora de lógica, ali tinha que ter muita gente para conseguir. Tentaram, mal conseguiram tirar do lugar, não tinha como. Então, se tem mais pessoas, melhor é. Você vai empurrar um carro? Você vai empurrar um carro que nem eu empurrei essa semana? Quanto mais pessoa, melhor. Não é, meu bem? Quanto mais pessoa, melhor. Eu entrava dentro, não tinha jeito para dar o tranco. Aí, meu bem, vai ela empurrando. Meu bem, nós temos que acabar com esse negócio. Não dá certo, não funciona não. Você está entendendo? Quanto mais gente, melhor. Mas o Senhor não. O Senhor olha e diz: fala o seguinte, Gideão, pode falar para voltar só 2 classes. Qual, Senhor? Os covardes e os medrosos. Aí Gideão brada: notícia para vocês, pode voltar. E se vocês lerem um texto, a Bíblia diz que ele falou: voltem depressa, é rápido. Ou seja, vocês não ficam aqui nem mais um segundo, porque a batalha está prestes a começar. Então volte, mas só volte os covardes e os medrosos. Conta aí para mim quantos que vai voltar. E foi voltando. Ô meu Senhor, voltou somente 22 mil. 22 mil? Parou para pensar num negócio desse, irmão? E aqueles que ficaram pensando: rapaz, eu pensava que esses camaradas, tinha cada um camarada forte que eu olhava para ele, até eu ficava com medo. O que mais tinha lá era aqueles camaradas que vai para a academia e malha só a parte de cima, e fica desse tamanho em cima, e as pernas finas embaixo, parecendo o Popeye. Você já pensou? Que tem gente que parece que bota para quebrar, parece que é. Tem uns que quer ser o santão demais, irmão de glória baixo, porque Jesus não é surdo, irmão, tem uns que quer ser demais do que os outros. Mas quando foi na hora do negócio, cadê ele? Quem é o santão? Cadê ele? E rapaz, eu só vi a poeira subindo e ele passou correndo. Foi embora. 22 mil voltaram. Restaram 10 mil.
Gideão ficou alegre. Ô rapaz, ainda bem que escapou 10.000 ainda. Aí o Senhor chega e diz: Gideão, ainda há muita gente, Gideão, ainda é muito. Observa, irmão, que Deus com menos Ele faz mais. Deus não tem limites para demonstrar o seu poder. Aleluias, aleluias, aleluias. Aí o Senhor disse a Gideão: Gideão, manda eles descer até as águas, e ali provai ou provarei. Aqueles que desceram as águas seriam provados. E o Senhor disse: aquele que eu te disser, este irá contigo, este irá. Agora o que eu te disser, este não irá, este não. Aqui eu aprendo algo muito forte. Que às vezes a gente insiste para algumas pessoas andar com a gente, ficar com a gente, cultuar com a gente, congregar com a gente, buscar com a gente, mas o Senhor já disse, já determinou, esses não ficam. Esses não vai andar com você. Não vai. Senhor, mas eu quero, Senhor. Oh, Senhor, nós precisamos de mais pessoas para somar no exército. O Senhor está dizendo, mas não vai, não vai. Só vai ficar, só vai andar, só vai permanecer aquele que eu disser. Já viu que tem gente que o Senhor tira da nossa vida e a gente insiste para ficar? Tem certas amizades, certos relacionamentos que o Senhor vai lá e corta o cordão umbilical e a gente tenta emendar, pega o super bonde, pega a cola e diz, pega lá, vamos tentar reatar esse negócio. E o Senhor está dizendo, não vai reatar, não tem jeito, não tem jeito. Já foi. Não insista. É somente quem Deus determine. Aí eles descem. E o Senhor disse a Gideão: Gideão, Gideão, aqueles que no momento em que chegar sobre as águas, lamber a água com a língua, como o cão faz, este você vai colocar à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos para beber. E a Bíblia diz no versículo de número 6, que foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Quantos homens? 300. Aí o Senhor disse: Gideão, é com esses 300 que você vai vencer o exército dos midianitas. Agora, irmão, olha pela lógica, 32.000 caiu, menos 22.000 caiu para 10.000. 10.000 menos 9.700, 9.700 ficou quantos? 300. Olha a lógica de Deus, em vez dele aumentar, ele fez diminuir. Escute o que eu vou lhe dizer. Às vezes, Deus faz diminuir, em vez de aumentar. Mas a questão de diminuir, em vez de aumentar, na ótica humana, alguém diz, vai parar, vai acabar, vai fechar, não vai para frente, não vai prosseguir. Mas o Deus da Bíblia está olhando e está dizendo: eu sou Deus, que ainda com menos eu faço mais. Me acompanha, meu filho. Eu sou Deus, que ainda com menos eu faço mais. É para confundir o inimigo, é para confundir os demônios, é para confundir Satanás, é para confundir a mãe de chiqueiro que olhou e disse: agora a obra para, a hora vai lá caçoberecandura, agora a obra fecha. É para confundir as orações contrárias, é para confundir as palavras de maldição. E disseram: vai parar, vai fechar, porque diminuiu. E Deus marcou esta noite para dizer: eu sou Deus que ainda com menos faço mais. Eu sou Deus que ainda com menos faço mais. É para confundir o inimigo, irmão.
Fica 300. Eles olham para Gideão, e se fosse nos dias de hoje, eles diriam: cadê o fuzil? Cadê o AK-7? Cadê a ponto 40, a ponto 50? Gideão diz: não, o negócio não é armamento pesado não. Quem vai dar vitória não é nós, é o Senhor que vai nos dar a vitória. E o que é que a gente vai levar? A gente vai levar quando o camarada pega a buzina na mão, eu fico imaginando ele olhando, dizendo: mas vamos tocar esse negócio aqui, como é que é esse negócio? E tem mais, pega o cântaro. E o cântaro estava vazio. Cântaros vazios. E as cornetas, as buzinas. E eles acompanham a Gideão. E Gideão diz a eles: vocês só vão tocar no momento em que eu der a ordem. A Bíblia diz que eles desceram até onde os midianitas estavam. E quando Gideão deu a ordem, a Bíblia diz que o próprio Deus, conta do barulho, confundiu a mentalidade do exército dos midianitas, a ponto deles pegarem as suas próprias espadas e começarem uns a matar os outros. Eu concluo dizendo: o Senhor deu vitória a Gideão e os 300, com menos quantidade, com armas improváveis, para mostrar para o inimigo que quando o homem e a mulher acredita no poder de Deus, ele garante a vitória. Agora, para a gente concluir, para a gente resumir, abre aí, pastor Francisco, 1 Timóteo, capítulo de número 6. Já estou terminando. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 8, 9 e 10. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Ok, e por causa disso, baixa aqui só um pouquinho. Por causa disso, no final, e por causa disto, muitos se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Ok, eu entendi, bispo, vou lhe explicar. Tem gente que está ganhando muito, dinheiro, bens, materiais e financeiros, mas está perdendo o que de mais importante é o quê? A comunhão, a fidelidade para com o Senhor. O texto é muito claro em destacar: estão partindo pelo sofrimento, para o sofrimento, para as percas. Porque quando se pega o amor ao dinheiro, esquece as coisas de Deus. E as coisas de Deus não podem ser colocadas em último plano. Primeiro é Deus. Segundo, família. Não confunda. Família. Depois, o reino, as coisas de Deus. Mas tem gente que está colocando meu trabalho, meu salário, meu sonho, meu projeto, depois Deus. Talvez família. Se der o reino e as coisas de Deus, as coisas não vão para frente desse jeito. Provérbios 15, para a gente concluir. Provérbios 15, versos 16. Provérbios 15, versos 16. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação.
Ok, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. tem gente que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem alegria, não tem paz, não tem tranquilidade, não tem a presença de Deus, está ganhando tudo e está perdendo a sua alma, a sua comunhão para com Deus. Irmãos, é claro que é o desejo de Deus de nos abençoar. Se tem alguém que quer, que almeja, que é a vontade, o desejo de ver-nos abençoados e prósperos, é o Senhor. Mas não podemos inverter os valores. Não podemos focar no muito e se esquecer que Deus não precisa de muito para fazer coisas grandes na nossa vida, porque Ele é Deus que com menos ainda Ele faz. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, o tamanho da sua luta, o tamanho da sua dor, o tamanho do problema que você está enfrentando, o tamanho da enfermidade, mas uma coisa é certa: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele é o Deus que, ainda que Ele esteja com menos, Ele pode fazer muito mais acontecer na nossa vida. Lembra, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, o que ela pode fazer? Até transportar montes. Os discípulos, certa feita, ficou impressionados porque Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira secou. Na hora, ele disse: rapaz, como é que pode? Olha só, que negócio é esse? O Senhor disse: se tiverdes fé, farão coisas maiores ainda do que eu estou fazendo. Porque Deus usa coisas pequenas. Um pouco, o Senhor ainda pode fazer muito. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, a tua palavra não volta vazia. O Senhor não colocaria esta palavra no meu coração por acaso, por uma coincidência. O Senhor reservou este momento, esta noite, para falar conosco. E que nós possamos, ó Deus, entender, aceitar a tua palavra sobre as nossas vidas. Que nós possamos confiar que o Senhor é o Deus que com menos ainda faz mais, porque o Senhor sempre fará além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Renova a nossa fé, restaura, ó Deus, os corações entristecidos, feridos, amargurados. Passa o teu bálsamo, traz o renovo espiritual sobre o teu povo. Desperta os que dormem com o teu poder e com a tua presença. E possamos entender que nós servimos um Deus que é grande, que é poderoso, que é santo, justo e eterno, que faz coisas grandes na vida de crentes pequenos. Nós somos pequenos diante da tua grandeza, mas a nossa pequenez não limita a tua grandeza e o teu poder de operar em nós. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, e possamos colocar em prática tudo o que ouvimos nessa noite. Assim te louvamos e te adoramos. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Amém e amém.